Olá, pessoal. Professor Carlos Wilker. Vamos começar mais uma aula de História. Quero cumprimentar aqui o nosso intérprete, o Darley, e hoje vamos falar sobre os persas. Vamos lá? Vamos começar tratando da localização dos persas. Originários do atual Irã, expandiram-se da Índia até o Oriente Médio e o sudeste da Europa. Então, a gente já vê que é um povo que se expandiu muito, que vai ter um império enorme. A região era habitada por vários povos. Ao norte, predominavam os medos e ao sul, os persas. Num primeiro momento, os medos dominaram toda a região, inclusive os persas. Essa situação só foi revertida quando Ciro II, chamado o Grande, liderou um exército persa, dominou as terras dos medos, que ficava na região da Média, e iniciou uma expansão por todo o Oriente Médio. O Império de Ciro foi o maior conhecido até então, o Império Aquemênida. Os persas, num dado momento, mais adiante, vocês verão isso, eles vão entrar em guerra contra os gregos. E o nome desse conflito, dessa guerra, vai ser Guerras Médicas ou Guerras Greco-Pérsicas. Por que guerras médicas? Porque os persas, por eles terem vencido os medos, eles ficaram muito associados aos medos. Alguns historiadores falam que é meio que uma zombaria da parte dos gregos. Seria tipo o seguinte: imagine jogar Brasil e Argentina, o Brasil vence e a gente passa a apelidar os brasileiros de argentinos, sabe? Então, meio que seria uma zombaria com os persas, chamá-los de medos, né? Já que seria uma referência a os seus principais rivais. Então, essa guerra entre persas e gregos vai ficar conhecida como guerras médicas ou guerras greco-pérsicas. Temos aqui a localização da Pérsia, aqui em amarelo. Essa parte verde aqui é as conquistas dos persas entre 550 e 542 a.C., mais ou menos, essa área em verde. Essa área em amarelo é entre 547 a.C. e essa área aqui um pouco bege é em 539 a.C. Então, veja que o Império Persa é gigantesco, é muito grande. Eles vão conquistar várias regiões. Vamos para a questão política. Os persas criaram um império unificado, cobrando tributos das regiões conquistadas. Uma curiosidade, pessoal, é que eles respeitavam as culturas e as tradições locais. Eles desejavam estabelecer um estatuto de igualdade entre os vários povos do império. Ou seja, ele conquistava um povo e falava: olha, vocês podem continuar com a cultura e as tradições locais, as religiões de vocês, né? Contanto que vocês prestem obediência e paguem os tributos. A expansão iniciada por Ciro continua com seu filho, de nome Cambises II, que vai dar continuidade a essa expansão iniciada pelo Ciro. O auge do Império Persa é com Dário I. Vai haver uma reorganização do Império em satrápias, com sátrapas nomeadas pelo rei, ou seja, ele vai dividir as regiões conquistadas, e os sátrapas são aqueles, uma espécie de governantes de cada uma dessas satrápias. Criou uma moeda unificada por todo o Império, o dárico, e uma rede de comunicação e transporte. Inclusive, alguns historiadores falam que os persas criaram uma espécie de grande de correios. As correspondências eles enviavam por cavaleiros, que existiam vários pontos no trajeto. Então, quando um cavaleiro cansava, ele passava a correspondência para aquele outro cavaleiro que estava naquele ponto, descansado, continuava, e assim sucessivamente, o que permitia que as entregas fossem bem rápidas. Seria uma espécie de correio super eficiente aí do Império Persa. Dário I e seu filho Xerxes I realizaram guerras contra os gregos. Lembram que eu falei? As guerras médicas, marcando a decadência do Império Persa. Por quê? Porque os gregos vão vencer. Tem uma série de batalhas ali, as duas mais famosas, a Batalha das Termópilas, aquele famoso 300 de Esparta. Depois vamos ter a Batalha de Salamina, mais pelos mares, que os atenienses vão vencer, mas, resumindo a ópera, os persas saem derrotados dessa guerra contra os gregos.
A partir daí, vários governantes persas morreram assassinados em conspirações palacianas, ali, entre eles, fazendo o império perder muito do seu poder. Na questão da religião, é riquíssima a tradição religiosa, a história aí que faz referência à religião dos persas. A principal religião deles era o zoroastrismo, também chamada de mazdaísmo. Era uma religião dualista, ou seja, eles acreditavam que a realidade ela tinha duas partes, duas essências. Por exemplo, se você acredita que o universo é material e espiritual, você é dualista, porque você acredita que a realidade, a essência da realidade, ela tem duas partes. Eles acreditavam basicamente dois deuses, o Ahura Mazda, que era o bem, e o Ahriman, que era o mal. E esses dois viviam em conflito, o bem contra o mal. O principal nome dessa religião é o Zoroastro ou Zaratustra, que era um profeta. O livro sagrado deles é o Avesta, ou Avesta. O bem e o mal se enfrentam permanentemente, né? Mazda e o Ahriman. E embora o bem esteja destinado a vencer, ele depende da ação das pessoas. Ou seja, o bem está determinado a vencer, mas ele depende da ação de cada um. Isso é chamado de monoteísmo ético. Monoteísmo é a crença em um único Deus. Lembrem-se disso. E aqui a curiosidade. Os persas inventaram uma das redes de correios mais eficientes da antiguidade. Eu já citei isso anteriormente. Haviam postos de mensageiros ao longo das estradas, onde cavaleiros descansados aguardavam que as mensagens chegassem pelas mãos de outros cavaleiros, que já estariam descansados. Assim, a mensagem chegava mais rápido ao seu destino. E aqui, a outra curiosidade que eu não tinha citado, que eu achei bem interessante, quero compartilhar com vocês, é que o termo mago ou mágico vem da Pérsia, onde os magi eram os sacerdotes dominantes e os magos, os magis, eram os seguidores do zoroastrismo. Então, esse termo mago, mágico, tem origem na cultura persa. Certo, pessoal? Vou ficando por aqui. Espero que vocês tenham gostado e até a próxima.